Olha, eu acho que oposição para valer, ela é representada pelos partidos progressistas, porque os partidos de centro estão muito acomodados a negociações espúrias com o governo em troca de cargos. Quem realmente está fazendo uma oposição consistente e propositiva são os partidos progressistas que estavam representados aqui e outros que não estavam representados aqui, mas que mantêm diálogo permanente conosco. Eu sou da tese que nós temos que estar muito afinado para o ano que vem, e mais ainda afinado para 2022, colocando as vaidades e pretensões pessoais de lado e o interesse do país e das cidades na frente de todo o resto. Então, se depender de mim, né, cidadão Fernando Haddad, eu vou estar na luta para que a gente esteja o mais unido possível em 2020. O PT hoje é o principal partido, né, de oposição ao governo federal. Mas há ascensão de novas lideranças que têm ganhado projeção nacional. Olha, eu acho que o próprio PT tem muitos nomes, né? A gente tem governadores, tem o meu nome, tem o nome do Jacques Wagner. Isso para não falar do presidente Lula, pelo qual nós vamos manter a luta incansável, né, de fazer justiça, de impedir essa atrocidade que estão cometendo contra ele. Então nós estamos na luta, eu acho que a gente já virou muita opinião pública que começou a perceber a trama que o Moro aprontou e que vai mudando de opinião. Isso não é uma tarefa simples, porque a imprensa inteira batendo no Lula, só com uma versão, e aos poucos a opinião pública vai percebendo que entrou numa gelada, né, com base em informações falsas, uma intriga ali dentro do sistema de justiça, lá em Curitiba, organizada pelo próprio Moro, que tem as pretensões conhecidas. Então nós temos muita gente boa no PT, temos gente boa fora do PT, né, mas do nosso campo, né, mas é o que eu disse, quanto mais pessoas com projeção nacional, melhor para a esquerda. A esquerda não pode ficar cheia de... Quanto mais nomes nós tivermos viáveis no campo nacional, melhor. Entendeu? O PT tem um peso específico muito grande, é o maior partido, né, desse campo. Mas não pode achar ruim que novos nomes estejam surgindo. Você deu os números aí do seu desempenho diante do Ministério da Educação. Você poderia definir o Futurice? Qual é a leitura que você faz? O Futurice é um desmonte-se. É um programa de desmontar a universidade pública, entende? Porque tem nada a ver você contratar uma OS para gerir recursos públicos. Quem é essa OS? Da onde saiu essa ideia? Não tem nada a ver você acabar com a carreira docente. A gente sabe que toda a pesquisa no Brasil, 90% da pesquisa no Brasil é feita por universidade pública. Você vai desmontar as carreiras docentes, que é quem garante. A carreira é que garante o espaço na jornada de trabalho para o professor se dedicar à pesquisa. Senão vai virar escolão de ensino. E isso já tem quem faça. O que não tem quem faz no Brasil é pesquisa e extensão, na qualidade que a universidade pública faz. Então nós temos que ter muito cuidado, até porque isso impacta o ensino. Uma coisa é você ter aula com um pesquisador, que está na fronteira do conhecimento. A outra coisa é você ter aula só com alguém que conhece e dissemina conhecimento. O pesquisador não dissemina conhecimento, ele produz conhecimento. Então é toda uma geração que vai se perder com o Futurice. Então por isso que as universidades, as grandes, já rechaçaram o modelo que é inapropriado para a gestão de recursos públicos das universidades. O senhor foi ministro... Só concluindo, o modelo que deu certo no Brasil é o modelo das universidades estaduais paulistas, que a gente implementou durante o governo Lula por decreto, porque o Congresso não aprovou a reforma universitária. Mas aquele modelo é o modelo bom, que a universidade tem o fundo público à sua disposição e o que ela conseguir ampliar é dela, mas sem afetar o orçamento público. O senhor foi ministro da Educação durante 8 anos e o senhor fazia muitas visitas, muitas idas às universidades, inclusive ajudou a fundar várias delas hoje. O atual ministro da Educação, ele não fez até hoje uma visita a uma universidade pública e chegou a dar declarações como, por exemplo, de que a Universidade Federal tem Cracolândia. Como é que o senhor vê essa postura do ministro da Educação? Ele não é uma pessoa da área. Ele é uma pessoa que entrou recentemente num concurso até
em condições bastante inusuais. Era um edital para doutor, ele não é doutor, e não apareceu ninguém, republicaram o edital para mestre. Em São Paulo não tem doutor? Quer dizer, é muito estranha essa história. Mas, enfim, não quero aqui ficar discutindo o currículo dele, mas o que eu digo é o seguinte, ao invés de querer proibir o debate dentro da universidade, ele deveria, com a pessoa dele, promover. Ele deveria estar aqui comigo discutindo o Futurice. Isso que seria interessante. Porque de todos os ministros da educação vivos, eu mais tempo fiquei no Ministério da Educação. Por que ele não debate comigo no lugar público? Já que o chefe dele não quis debater durante a campanha, eu topo debater com ele. E aí ele apresenta os argumentos dele, apresenta os meus. Se os dele for melhor, ele vai ganhar o debate. Esse é o ponto. Aqui no Rio nós vivemos uma espécie de pesadelo específico. Numa das suas manifestações, você chegou a falar na possibilidade de impeachment do atual governador. Eu acho que esse governador cometeu crime de responsabilidade. Porque você, veja bem, não é só o que você faz, é o que você inspira. Um governante, não é só o que ele faz que conta, é o que ele inspira. Você está num cargo com tamanha visibilidade, você inspira as pessoas. Então, se uma pessoa não tem consciência do quanto o exemplo dela inspira os policiais, os cidadãos comuns, a população em geral, ele não está preparado para o cargo. E se ele sabe que inspira e promove o que ele está promovendo no Rio de Janeiro, é pior ainda, porque aí não é por ignorância, é por má fé. Então, das duas, uma. Ou ele ignora a condição de governador, ou ele usa a condição de governador da pior maneira possível. Uma pessoa dessa está promovendo o ódio no seu estado. Ele está criando as condições para que novas ágatas apareçam. Ele está criando essas condições. Pelo exemplo, pelas palavras, pelos gestos. Você é prefeito, é governador, é ministro, é presidente, você tem uma responsabilidade a mais. Você tem a dimensão da representação, ela é inerente ao cargo. Então não é só o que você faz, é o que você inspira, é o exemplo que você dá. E ele dá os piores exemplos de como se comportar em sociedade. Então não é uma pessoa que está em condições de continuar governando o Estado. Uma pergunta ainda, voltando um pouco para a questão das universidades. Como é que o senhor avalia essa postura do governo federal de não respeitar as listas tríplices? A UFRJ é uma das poucas que teve o seu processo respeitado. Eu sou de um tempo, e não faz nem tanto tempo assim, que a gente achava que as melhores pessoas para escolher o reitor de uma universidade era a comunidade, os membros de uma comunidade acadêmica. Para pensar. Nós estamos falando aqui de uma elite intelectual. Quem é que tem uma prerrogativa maior do que uma comunidade tão bem preparada pela história quanto a comunidade acadêmica para escolher sua liderança maior? Vocês não faz o menor sentido imaginar que o Bolsonaro saiba mais do que a comunidade acadêmica da UFRJ. Nenhum presidente saberia, na minha opinião, mas este em particular não tem a menor condição de escolher quem quer que seja. Já está falando em reforma ministerial. Por quê? Quer dizer, em 6 meses já desandou educação, meio ambiente, economia, relações exteriores, direitos humanos. Para onde você olha, você vê caos. Você vê falta de rumo, você vê falta de consistência nas propostas. É um governo muito ruim, muito ruim. Nesse arco de alianças que vai além do PT, do PSOL e até em setores de centro, cabe o Lula livre? Olha, o Lula livre não é uma questão de forças progressistas ou não. É de Estado de Direito. Uma pessoa de direita que tem acompanhado o processo não pode se negar a gritar Lula livre. O Reinaldo Azevedo, que é esse jornalista que se tornou famoso pelo viés, né, antipetista que ele tinha,
ele tinha uma gana contra o PT. Ele leu o processo. Só isso que ele fez. Ele não deixou de ser conservador por causa disso. Ele continua onde ele estava. Ele continua uma pessoa que se vê como no espectro da direita, da centro-direita. Uma direita liberal e tudo mais. Mas essa pessoa, apesar da sua posição ideológica, e até por ela, porque os liberais são a favor do Estado de Direito. Então lê o processo. Quem quer que leia esse processo? Eu estou te dizendo assim, com 200% de confiança. Quem quer que leia esse processo não pode concordar com essa prisão. Ela não tem amparo em fatos, em acontecimentos, em nada. Percebe? Está aí a Prefeitura de Paris, pelos seus representantes. Você veja só, uma pessoa está presa há 1 ano e meio. Você tem 5 anos de massacre midiático contra essa pessoa. Essa pessoa bota o seu candidato em 3 semanas no segundo turno. Tá certo que era um bom candidato. Tô brincando. Mas, em 3 semanas, coloca o seu candidato no segundo turno e é visitado por chefes de Estado do mundo inteiro, é agraciado com prêmios ininterruptamente, de doutor honoris causa, cidadão honorário de uma das maiores cidades do mundo. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está pirando, o Sérgio Moro está certo e o mundo todo está errado. Então, isso não vai ter fim. Enquanto eles não fizerem justiça, não vai ter fim. Gente, valeu. Muito obrigada. Tá?